Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar, se você gosta de vídeos falando um pouco sobre a Palavra de Deus e sobre agora, mais especificamente sobre as revistas da Escola Bíblica Dominical, se inscreve no nosso canal e no final, se você gostar do conteúdo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, até para ajudar o nosso canal aí a ser mostrado para mais pessoas e, obviamente, a palavra de Deus também será propagada de uma maneira muito mais eficaz. Então hoje a gente vai fazer a parte 3 da lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica, da CPAD, que vai tratar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. A gente já falou o ponto 1 e 2, tratamos algumas coisas bem interessantes, bem pontuais, que o pastor Douglas Batista colocou nessas lições, e nós, com um objetivo central, eu posso colocar assim, né? Essas lições da escola bíblica desse trimestre, a gente precisa ressaltar, é um alerta claro, simples e direto a respeito das ideologias que estão sendo propagadas hoje de uma maneira muito mais descarada, né? A respeito de desconstrução de muita coisa, ou de muita coisa assim, tudo aquilo que vem da parte de Deus, essas ideologias, elas querem desconstruir. Que, na verdade, essas ideologias, elas são movidas, são inspiradas, orientadas, qualquer palavra que você quer usar aí, pelo espírito da Babilônia, que é o império do mal. Não adianta a gente querer passar pano aqui, né? Querer tapar o sol com a peneira. Existe uma força do mal, um espírito maligno, afinal a Bíblia prova para nós que o mundo jaz no maligno, o mundo é esse sistema, tá? Não é o mundo, a natureza, não, é o mundo, é o sistema desse mundo. Então, tem essa regência e esse domínio desse espírito do mal, ele começa a se apresentar em várias áreas da sociedade como um todo, com o principal objetivo de descaracterizar, relativizar, sabe? Tudo aquilo que a Bíblia fala que é pecado, eles querem relativizar. O que a Bíblia ensina como santo, essas ideologias elas querem mostrar como que não é nada disso e tornar profano. Infelizmente, durante muito tempo, nós, eu me incluo nisso, pouco se interessávamos a respeito desses temas. E que, na verdade, esses temas, para mim, para minha surpresa, né, durante esses últimos anos, eu fui descobrir que esses temas eles estão diretamente relacionados às políticas. Porque as políticas que são formadas, né, os políticos que vão para lá. Então, tem gente que ainda quer, não tem nada a ver. Não, mas é verdade, as políticas. Quem a gente escolheu? Eu escolhi muita gente errada já. E agora eu quero pesar um pouco mais, né? Por conta da culpa, porque eu assumo que eu muitas vezes eu votava assim, eu perguntava, quem tá na frente? Fulano, então eu vou votar nele. Infelizmente, grande parte dos brasileiros, mas graças a Deus, uma grande maioria hoje, tem um pouquinho mais de consciência e faz diferente. Então, como eu estava falando, essas ideologias, elas são orquestradas de forma muito clara hoje dentro da política. E lá os políticos, né? Como eu falei, a gente tem que assumir hoje que votamos durante muito tempo errado. Infelizmente, não tem como não reconhecer isso. Mas e aí, nós vamos continuar do mesmo jeito? A gente tem que fazer essa escolha, né? Porque tá tudo aí. Hoje, muito bem claro, através das redes sociais, a gente consegue alcançar muita informação que a mídia, né, comum aí, essa mídia porca que tem aí, que fala mentira direto, que quando ela quer denegrir a imagem de uma pessoa, ela consegue. Enfim, a gente tem que parar de acreditar nessas mentiras.
Porque quem é o pai da mentira? A Bíblia afirma para nós quem é. Então, até quando nós, vou falar para nós, povo de Deus, né? E pessoas de bem, vamos continuar acreditando só nas mentiras? A gente precisa, então, deixar essas coisas claras, tá bom? Então, essas lições, elas vão tratar disso, porque a gente precisa se alertar, porque ano que vem vai ter novamente eleições aí, né? E que vão diretamente impactar a nossa vida, querendo ou não. A gente pode até, mais uma vez eu falo, tô chato já com isso, mas é verdade. Ah, mas não somos daqui, estamos indo para o céu. É, estamos, mas ainda não fomos. Enquanto isso, a gente tem que ir no mercado, tem que comprar as coisas, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo, filho, família. Tudo isso aí a gente tem que correr atrás. E tudo isso é impactado por quem está lá no comando. E aí um recado, né? Se você hoje não quer se preocupar nessas coisas, sobre essas coisas, se inteirar um pouco mais a respeito de quem está falando, pelo menos isso, quem está falando a verdade, quem está falando mentira, e você não quer se inteirar em relação a nada que está acontecendo na política, não se preocupa não. Você, nós vamos ser governados por quem em algum momento se interessou e quer colocar ao seu bel prazer, né, o seu tipo de governo, as suas ideias, porque eles acham que eles é que sabem das coisas. Ainda tem gente muito boa, tem, eu acredito, tá? E essas pessoas são perseguidas absurdamente no Brasil hoje. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Porque é uma realidade. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do ponto 3. O ponto 3 fala assim: Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. O comentarista, ele colocou aqui dois aspectos sobre Boaz. O primeiro, um modelo de generosidade. E o segundo, um modelo de responsabilidade. Lembra que a gente falou sobre a masculinidade? Ela tem alguns aspectos que eu falei no outro vídeo, que é honrar a mulher, né? E não somente isso, ser responsável, assumir, né, o seu papel de liderança, de proteção, de provisão, de intercessão pela família. Enfim, honrar a mulher. Nesse tópico aqui, o comentarista traz o exemplo bíblico que ele pegou, que foi a relação de Boaz e aí Ruth e Noemi. Então, o livro de Ruth vai contar toda essa história. É bom que você, que é professor, se não leu ainda o livro de Ruth todo, vai lá, leia o livro todo, se familiarize exatamente ali com os pontos principais do livro e como a providência de Deus foi na vida daquela mulher, tanto de Noemi como de Ruth, porque, afinal de contas, a mulher ficou viúva e ainda os filhos dela também morreram, e então as noras ficaram viúvas também, mas uma delas, que foi Ruth, decidiu acompanhar Noemi, dizendo para ela: não, aonde você for, eu vou, a sua terra vai ser a minha terra, o seu Deus será o meu Deus. Ruth decidiu isso. Então, Deus providenciou, apesar que o livro de Ruth não fala claramente, né, o nome de Deus, essa coisa toda, mas nós vemos a ação, né, a ação de Deus nisso daí, onde ele levantou um homem que se tornou um símbolo de generosidade. Porque as mulheres, quando elas saíram, elas estavam fugindo da fome. E quando elas voltaram, elas estavam fugindo da fome também. E chegaram e aí começaram a trabalhar num campo. A Ruth, né? Começou a trabalhar num campo e esse campo era de Boaz. Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Para a gente não se alongar muito nesse tópico. Diz aqui, ó, Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era o parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Eu falei aqui. Ela perdeu o marido, os filhos e ficaram apenas com a moabita Ruth, a sua nora, uma de suas noras. Também viúva e sem filhos. E diz aqui, ó, para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade.
né? Quando ele soube da história dela, quem era ela, um ponto interessante aqui, que aí vai para o ponto de responsabilidade. O homem machista, ele não tem responsabilidade nem respeito pela mulher. Já o homem realmente masculino, a masculinidade bíblica ensina que nós temos o dever de respeitar a mulher, honrar a mulher. Isso vale, escuta bem isso, não é só para a nossa mulher, a nossa esposa, a nossa mulher, não. Para todas. O homem realmente ele precisa respeitar as mulheres. E as mulheres, claro, né? Também aquelas que são de fora precisam se dar o respeito. E o progressismo, ele tenta fazer com que as mulheres... Eu escutei essa semana uma coisa que eu fiquei assim, nossa, impactado, mas é verdade. Uma das atrizes globais falando, ela se queixando porque uma determinada mulher casou muito cedo. Então ela arrumou logo um esposo, né? E aí, o que essa atriz estava incentivando? Que essa mulher ela deveria ter tido outras relações com outros homens. Olha que absurdo! Mas é o que esse sistema progressista ensina. Que, na verdade, muitas mulheres não se dão conta disso. Mas o que eles querem é que as mulheres sejam vistas, o ensino progressista, como pura e simplesmente mais uma. Eles que dizem pregar, o feminismo que diz pregar a proteção e a honra, direitos para as mulheres, na verdade, eles incentivam as mulheres você pode o que você quiser, você fica com quem você quiser ou com quantos você quiser. É muito por aí que é, na verdade, uma depravação absurda. E muitas mulheres não se atentam a essa questão. Mas vamos lá. O modelo de generosidade, o masculino ali, o Boaz, generoso. Ele falou assim, olha, e avisou os empregados, ela vai continuar trabalhando aqui, deixa ela catar aí as espigas e dar alimento para ela, deixa ela comer aí junto com vocês, o que tiver que comer, dê tudo a ela aí. Ele protegeu ela como prova de sua generosidade, honra, honestidade. Então ele quis honrar aquela mulher. E aí diz assim, ele ordenou que fosse favorecida na colheita, enfim. Mas a lei, naquela época, não permitia que ele, Boaz, diretamente assumisse o papel de marido daquela mulher, de Ruth. Então ele foi atrás, porque na lei, você vai ver lá no livro de Ruth, quando tinha um parente mais próximo, esse parente mais próximo é que tinha o primeiro direito a assumir aquela mulher, né? Aquela família, a propriedade, enfim. Ele tinha esse direito, o parente mais próximo. Então tinha um na frente de Boaz. E aí ele procurou saber, ele se inteirou, ele procurou fazer as coisas de maneira organizada, ordeira, honesta, conforme a lei, para honrar aquela mulher. Masculinidade bíblica, generosidade. Para você aí, ô varão, vamos ser generosos, tá? Com a sua esposa, vamos honrar naquilo que é possível, seja generoso. Para de ser mão de vaca. Só um lembrete aqui. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo. Já falei aqui. Assim, ele, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ele foi seguir o trâmite normal. Não, peraí, não vamos cortar caminho, não. Vamos ver como é que é isso, direitinho. Masculinidade bíblica. Honra. Honra. Ele honrou aquela mulher. E aí, diz assim, o parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Então ele procurou tudo direitinho e aquele parente autorizou, o parente mais próximo, ele autorizou, não, Boaz, tudo bom, de boa, você pode assumi-la já que você quer,
segue os trâmites, tudo direitinho, e aí o capítulo vai dizer, o livro, né? Vai dizer que Noemi foi abençoada, Ruth foi abençoada, Ruth casou-se com Boaz, tiveram filhos, e dali veio a descendência de Davi e de Jesus. Enfim, aí é todo uma genealogia que prosseguiu aqui por causa do plano de Deus. Deus, quando o homem quer seguir o caminho da honestidade, da honra, da responsabilidade, Deus terá o maior prazer em abençoar não somente a ele, mas também as suas gerações futuras. Porque, afinal de contas, esse homem ele vai deixar um legado muito mais profundo e valoroso do que algumas heranças que muitos querem aí. Tem gente que quer deixar herança, só a herança material. E depois, quando ele se vai, aquela herança material, muitas das vezes, é motivo até de briga entre a família. Porque os filhos, não sei quem que ficou, cada um quer uma parte, cresce o olho grande, enfim, é uma coisa terrível. E aí tem um monte de casos desses aí já, né? Que ilustra muito bem isso daí. Então, para terminar, eu quero fazer um comentário aqui que está na revista, que é o seguinte, ó, sobre a liderança masculina. Olha o comentarista colocou aqui, eu vou ler rapidinho para você. O consenso pessimista e a ansiedade por liderança se expande até a igreja, de modo que hoje muitas sofrem uma alarmante falta de liderança, quando comparadas à história tão recente, quando os outros homens que surgiram, né, que foram líderes. Mas o que acontece? Realmente existe, ele faz uma pergunta aqui, será que realmente existe menos líderes do que costumava haver? E aí ele responde, parece que sim, né? E aí você vai ver na sua igreja aí, como é que estão? Tem muitas mulheres que se apresentam para o trabalho como líder ou são muitos homens? O que está acontecendo aí na sua igreja? Na minha igreja, eu vejo que muitas mulheres realmente se apresentam para a liderança, muitas delas. E, enfim, é uma realidade, o comentarista está colocando aqui. No entanto, a liderança masculina na igreja está decaindo. Por quê? Porque alguns estão fugindo dessa responsabilidade. Não só em casa, mas na igreja também. Enquanto as mulheres superam os homens, já que os homens se comprometem apenas em 41% com o serviço adulto na igreja. Isso é um dado que ele está colocando aqui. E algumas igrejas não conseguem encontrar um só homem para prestar atendimento no gabinete dos idosos. Mais e mais homens se satisfazem em deixar que os outros assumam as responsabilidades pesadas, preferindo assumir apenas a parte mais leve. Certamente, é fato que a liderança é mais difícil hoje, devido à mudança da complexidade e o volume das instituições de hoje, e também por causa da confusão contemporânea sobre o que é liderança. Porém, nada disso exime a igreja ou o cristão de hoje. Ao contrário de nossa cultura, a Bíblia nos dá instruções claras com relação à liderança. Ou seja, os homens se apresentarem. Existem igrejas aí que muitos cargos, tem gente que é até contra, né? As mulheres, isso e aquilo, assumirem cargos. Meu filho, tem que assumir, porque tem muitos homens que não querem assumir. Eles se acostumaram com isso. E aí, as mulheres assumem. E a obra de Deus é que não pode parar. E vamos para cima, as mulheres vão fazer. Para a gente concluir, diz assim, ó, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Pronto, tá claro para nós, né? Deus dotou o homem de características específicas e deu a ele o direcionamento, e o homem tem que assumir esse papel, né? E
as mulheres devem contribuir com isso, como da mesma forma os homens devem honrar, serem generosos e responsáveis para com as suas mulheres e com a sua família e para com a igreja de Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, tá? Essa é a conclusão da nossa lição de número 6 e eu falo para você, você precisa ir à escola bíblica, tá? Para tirar mais dúvidas. Aqui a gente faz um apanhado geral, traz algumas informações, compartilha, mas não somos donos da verdade. Se você tiver algum comentário, se inscreve aí no canal, tá? Ativa o sininho das notificações, coloca um comentário aí, qualquer coisa, qualquer comentário que você colocar aí, tá? Já contribuindo para a aula, claro, muita gente vai assistir, vai ver o seu comentário e de repente pode ser despertado para alguma outra coisa que de repente a gente não falou aqui. Então, que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.